Irmãos e irmãs, aqui estamos mais uma vez reunidos ao escutar a palavra, a meditá-la, a vocês aqui representando a comunidade paroquial de Cristo Rei, em pequeno número, e a maioria em casa, como nos pede esta quarentena provocada pelo coronavírus, que parece interminável. Parece, porque tudo tem um limite, e Deus é mais. Então não percamos a fé e muito menos a confiança, porque Deus vai prevalecer. Mas Jesus Cristo hoje vem, Mateus 9 e 10, e escolhe os seus pastores para cuidar do seu rebanho. Então ele, diante das multidões, do povo sofrido, abandonado e humilhado, enche-se de compaixão. Também fazemos parte dessas ovelhas, feridas, machucadas e maltratadas pelo mundo e pelas situações, pelo tempo e pelos sofrimentos. Quanto sofrimento! E não podemos fazer outra coisa, meus queridos irmãos, a não ser cuidarmos uns dos outros. Então, o nosso primeiro sentimento hoje é o de Jesus. É de Jesus que, vendo aquela situação, teve compaixão. Compaixão aqui não é ter pena, meus irmãos. Compaixão aqui é sofrer junto de, é estar ao lado do outro que sofre por toda aquela situação que se vive, seja ela fisiológica ou emocional. Então Jesus Cristo, hoje, vendo aquela situação do rebanho sem pastor, procura organizar o seu grupo de discípulos, nomeando 12 líderes. Aqui se faz referência a esse número 12, as 12 tribos de Israel, que foram lideradas por 12 patriarcas. É por isso que Jesus Cristo envia também 12 apóstolos em missão. A principal missão, meus queridos irmãos, é anunciar a proximidade do reino, dando continuidade àquilo que ele próprio tinha vivido e experimentado e deixado como exemplo. Então, para a realização dessa missão, ele deu aos 12 4 grandes missões. Primeiro, curar os doentes. Segundo, ressuscitar os mortos. Terceira, purificar os leprosos. Quarta, expulsar os demônios. Aqui, 4 é o número da totalidade. 4 é tudo, pois 4 são também os pontos cardeais. A primeira missão, meus queridos irmãos, foi curar os leprosos. Jesus tinha um carinho muito especial pelos doentes. Isto é fato. Quem não lembra da cena dele curando a sogra de Pedro? Jesus recebendo e acolhido aquele paralítico que desceu pelo telhado, lá na casa de Pedro. Cuidar dos doentes é uma forma de anunciar o reino, meus irmãos. Deus está perto de quem está sofrendo.
não tenhamos dúvida. Deus é a força de quem está debilitado. Logo, estamos diante do tema da saúde. Portanto, assistir os doentes e sofredores, rezar por eles, com eles, é acompanhá-los também em seu tratamento, seja ele físico ou psicológico. Tudo isso são formas de mostrar o amor de Deus e a proximidade do seu reino. A segunda missão que ele entregou aos apóstolos e hoje a cada um de nós foi a missão de ressuscitar os mortos. Aqui lembramos de Jesus ressuscitando a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, o seu amigo Lázaro. Em todos esses episódios, vemos como Jesus foi solidário às famílias enlutadas, sofredoras, como ele ajudou as pessoas a crerem em Deus e na ressurreição, que ele nos promete e nos garante. Resumindo, meus irmãos, estamos diante do tema da vida. A parábola do bom samaritano, o homem que estava caído, quase como semi-morto, na beira da estrada, aqui nos faz lembrar o tema da campanha da fraternidade deste ano. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Acudir quem está caído, quem está em situação de morte, é ressuscitar os mortos, meus irmãos. Hoje, temos muita gente que está em situação de morte, que precisa ressuscitar. Quem está no mundo da droga, pela exploração do trabalho, pela fome, acometido pelo coronavírus, que persegue a muitos e a todos. Então, trabalhar pela recuperação dos dependentes químicos, salvar do suicídio quem perdeu o sentido da vida pela depressão, garantir um leito de UTI para quem está precisando de um respirador. Tudo isso são também forma de anunciar a proximidade do reino. Tudo isso, meus irmãos, é ressuscitar os mortos. Terceira missão de Cristo foi a purificação dos leprosos. E ele entrega a nós hoje. Os leprosos no Evangelho têm a ver com a impureza em relação à lei. Pela impureza, a pessoa estava afastada de Deus e de sua comunidade, da sua família. A lepra era e é uma imagem do pecado. Estamos diante do tema da reconciliação. Portanto, purificar os leprosos é ajudar a pessoa a se aproximar de Deus e alcançar o perdão dos seus pecados. Fomos reconciliados com Deus, meus irmãos, por Jesus Cristo que morreu por nós. Trabalhar pela conversão, aproximar as pessoas do sacramento da confissão, são formas de anunciar o reino de Deus que está vizinho, próximo. Isso significa purificar os leprosos. Quarta missão foi expulsar os demônios. Jesus venceu as tentações do inimigo e libertou muitas pessoas possuídas pelo mal. Estamos diante do problema da liberdade, meus irmãos. Muita gente está possuída, escravizada pelo preconceito e o não respeito às diferenças. Quantas diferenças!
pelo sentimento de inferioridade, pelo racismo, pela ignorância, pela inveja e também por ideologias fascistas e totalitárias, alimentada por um falso nacionalismo. Isso significa paixões políticas exacerbadas. Em suma, são numerosas as formas de dominação do mal sobre as pessoas. Quantas? E como saída, podemos contribuir para a superação desses males, ajudando as pessoas a se libertarem dessas forças de opressão. Sem dúvida, são formas de realizar o anúncio do reino. Tudo isso, meus irmãos, também é expulsar os demônios. Pois os demônios estão aí lançando confusão, brigas e separações, divisões, discórdias, e as pessoas estão cada vez mais usando as redes sociais como uma grande arma para divulgar e disseminar esses demônios que estão soltos. A internet e no mundo inseridas em confusões cada vez mais ideológicas, políticas e interesseiras, dominadas pela corrupção e pela mesquinharia. Isso significa que as pessoas não estão preocupadas com o próximo. Então, meus amigos e irmãos, qual o ensinamento, qual a mensagem de hoje? Para servir o seu povo cansado e abatido, Jesus providencia bons, preparados e equilibrados pastores que cuidem das suas ovelhas, com exceção daquele que se perdeu, que foi Judas. Ovelhas estropiadas, mas nós bem sabemos, meus queridos irmãos, que muitas vezes podemos querer exercer na família ou na comunidade um apostolado de oração, de reza, mas também com um apostolado de julgamento. Oremos, meus irmãos, porque nós precisamos rezar cada vez mais, mas não basta rezar, é preciso julgar menos, é preciso amar e cuidar. Então rezemos para que nos convertamos, para que criemos tempo e vontade e disposição para dar mais vida pelo irmão, para cuidarmos uns dos outros, porque estamos cuidando muito pouco ou quase nada, e ainda queremos justificar. E ainda encontramos justificativas, amareladas e esfarrapadas. Mas aprendamos o ensinamento que vem de Deus, porque o sentido da vida cristã é sair de si para ir ao encontro do outro. Muitas vezes cuidamos de reparar a vida dos outros, de falar mal deles ou delas e julgá-los, mas quanto ao amor, amar, estamos exercendo de forma muito medíocre este nosso apostolado, esta nossa missão de cristãos. Então a ordem de Jesus hoje é muito clara e objetiva. É preciso cuidar dos doentes, ressuscitar as pessoas que estão mortas ou morrendo. É preciso purificar os leprosos e expulsar os demônios, como já foi especificado nas minhas colocações. Concluindo, o nosso compromisso, a nossa vivência da palavra, a partir de hoje, cada vez mais deve ser, porque estamos vivendo um momento de muito sofrimento em nosso país.
em nosso Piauí e em nossa Teresina e em todo o mundo, a crise do coronavírus revela também uma grande crise de liderança. E neste domingo, peça ao Senhor, que esta mesma crise nos leve a assumir o modelo de liderança do bom pastor. Isso em nossas famílias, no trabalho e nas comunidades e em toda a sociedade. Então rezemos, meus queridos irmãos, pedindo a Deus, ajuda-nos, Senhor, a realizar ao teu lado a grande missão evangelizadora, enquanto membros do teu discipulado, que hoje, à luz da tua palavra, toca a promoção da saúde, a defesa da vida, a liberdade da dominação e a reconciliação com Deus. Seja glorificado e bendito o nome do Senhor Jesus, pelo nosso compromisso e pelo nosso testemunho, hoje, amanhã e sempre. Assim seja.